Fala galera, Capitão Fernando, Almirante Navarro para mais um Nerd Fiction. E hoje vamos para a série animada de Jornada nas Estrelas. The Practical Joker, fica por aí. Muito bem, pessoal, estamos aqui para comentar a série clássica animada de Jornada nas Estrelas, uma das coisas bem legais da nossa infância, pelo menos da minha infância, tá? E do episódio The Practical Joker. É um episódio da segunda temporada, Exato. Certo? Tudo bem? E ele é famoso porque esse é o primeiro episódio que a gente vai ver um possível holodeck, que eles falam de o simulador. Na verdade eles chamam de simulador, mas com certeza aquele negócio que eles entram, quem entra o Sulu, a Uhura E o McCoy. e o McCoy. Eles estão no holodeck, cara. Eles estão lá. É holodeck. É um aquilo. holodeck aquilo. Tá, Sem é um dúvida holodeck. nenhuma é um holodeck. Tanto é que eles não encontram a saída, né, meu? E por que eu tô falando? Primeiro, eu já devia ter falado desse episódio com vocês já na época que apareceu aquele quarto simulador na primeira temporada de Discovery, tá? Mas na época a gente não tava nisso. Mas agora, no trailer da terceira temporada de Strange Worlds, a gente viu eles no holodeck. Então, vamos discutir, certo? A existência na época da série clássica de um tipo de holodeck. Mas só para colocar, esse episódio aqui tá se passando em 2270, tudo bem? Tá? 70. O que coloca pra gente que esse simulador talvez não estivesse a bordo na época da série clássica. E muito menos Não, de Strange não. New Worlds. Como né? a gente nunca viu durante os 79 episódios originais do simulador, ele pode ter sido instalado depois, certo? Conforme a tecnologia evoluiu. Agora, Strange New Worlds, terceira temporada, estaria se passando ali entre 2260 e 2261. Ou melhor, este episódio aqui, que é 2270, seria 10 anos antes, então. 10 anos depois. 10 anos, esse episódio Strange New Worlds seria 10 anos antes esse episódio, tá? Então você realmente aqui talvez esteja exagerando em colocar um holodeck em Strange Worlds, mas como nós não vimos o episódio ainda, não podemos. Mas a gente já está aqui discutindo possibilidades de Strange New Worlds e uma delas é essa questão do holodeck aí. Agora, eu fiquei impressionado porque para o nosso editor aqui, chefe Roosevelt Garcia, para ele é um dos piores episódios da série animada. Você falou isso a semana passada, não me olhe feio não. Inclusive ele falou que o nome em português do episódio é o Computa... Como é que é, Rô? Alguma coisa como computador humorista. O computador humorista. Eu concordo que o título é horroroso. Practical Joker é uma expressão em Estados Unidos quando você faz aquelas brincadeirinhas do tipo colocar uma almofada de peido quando a pessoa vai... Tipo assim, a tradução melhor seria brincadeira boba. Ou quando você coloca uma placa de michuta na pessoa, que são as brincadeiras que o computador da Enterprise está fazendo, que eles chamam de Practical Joke. Tá? Exatamente. Agora, bem interessante, porque você vai ter a nossa tripulação querida passando por um planeta e ao fazer o contorno do planeta, encontra 3 naves romulanas de guerra. Isso, 3 D7s romulanas, D7 bem bonitas até, e começam a atacar a Enterprise. Sim, aí o Scott, se não me engano, fala... Capitão, vamos lá, vamos dar porrada nos caras. O capitão, não. A gente tá com um só, tomamos um tiro e contra 3 romulanos é melhor evitar. Vai fugir. Vamos embora. Aí eles passam por uma nebulosa. Aí é essa questão, eles passam por uma nebulosa toda cheia de efeito especial de desenho. Que é sempre o mesmo efeito da série animada. A Enterprise passando e alguma coisa, e aquele mesmo efeito sonoro. Mas é legal, viu? É legal. Aí, seja como for, você vai perceber que alguma entidade, né, entrou no computador de bordo, mexendo com a estrutura de funcionamento do computador de bordo. Eu assistindo isso, me chamou muito a atenção, porque o computador de bordo hoje, numa tradução mais moderninha, seria uma inteligência artificial mega blaster. Mas é claro que o computador da Enterprise é uma inteligência artificial, porque ele pensa, ele deduz, ele conversa com o Kirk. Exato. Agora, o episódio me chama atenção nesse sentido, por quê? Porque você ficou 100% na mão de um computador que enlouqueceu. Sim. Ok que a gente já viu isso em 2001, uma Odisseia no Espaço, tá? Com o HAL 9000. Que é de 69, né? Então... Que é de 69, mas eles são de 66. Mas a gente também já tinha visto isso na série clássica no M5, né? No Ultimate Commander.
Computer, a gente já tinha visto isso. Seja como for, a ideia é boa, tá? Concordo que as brincadeirinhas são idiotas, não tem sentido Mas a nenhum. ideia é que as brincadeiras sejam idiotas. É. A ideia era essa, que o computador estava fazendo brincadeiras Brincadeira idiota. idiotas. O fato dele quase matar um monte de gente não era proposital, era idiota. Era idiota. Agora, você percebe que você tá numa lata, que é a nave, desculpe, Enterprise é uma das coisas mais lindas que existem, mas você tá preso no espaço numa lata, e essa lata é comandada por uma inteligência artificial, e se você perde o comando da inteligência artificial, você morre lá dentro, porque vão interromper o sistema de holodeck, vão interromper a estrutura gravitacional, o cara começa a flutuar, vão cortar o ar. Quer dizer, você tá lá vendido para uma inteligência artificial que te controla o tempo todo. Igual Você está 2001. confiando que ela vai obedecer no que você o que você pede. E é a mesma coisa 2001, ele mata a tripulação na boa, entendeu? Porque você fala, olha, eu quero que você leve a tripulação lá. É prompt mal feito, né? É um comando mal feito. Por quê? Não importa se está viva ou morta, né? Você levou. Gente, só pra vocês saberem algumas coisinhas antes de continuar a discussão, quem dirigiu esse episódio foi o Bill Reed. O Bill Reed dirigiu vários episódios, mas vários, gente, episódios. Praticamente a segunda temporada da série animada inteira foi ele. E quem escreveu foi o Chuck Melville. Ele escreveu ao todo 2 episódios da série animada, mas ele era um veterano de animações. Ele escreveu para Batman, pra Caça-Fantasmas, pra Smurfs, pra Shazam. Shazam, você lembra do Lassie. Shazam? Então ele era, né? Ele era veterano de animações e essas séries mais infantis, tudo bem? No elenco, é interessante que você sabe que quem produziu esses desenhos foi a Filmation, né? Sim, Tudo sim. bem? Foi a Filmation em vez da Desilu, que a Desilu já não existia mais. A empresa contratada foi a Filmation. Para fazer a voz dos Romulanos, os 2 fundadores da Filmation, que é o Lou Schneider e o Norman Prescott, que emprestaram a dobra, a voz para pros os Romulanos. Porque o resto é os nossos personagens. É a turma da série clássica. E uma das coisas que eu mais gosto desse episódio é que você vê que no começo do episódio, o Kirk tá fazendo basicamente um jantar, né, pros oficiais dele. Então tá lá Kirk, Spock, McCoy, Tá todo mundo. Uhura, Scott e Sulu, que são, né, porque o Chekhov não tava na Exato. série, que são os oficiais. E eles estão sentados na sala de reunião ali de maneira amistosa, algo que a gente viu raramente na série É uma clássica pena também. isso, uma pena. Por quê? Porque mostrar que eles são uma família, que eles eram, sabe, aquela família que a gente viu nos filmes já existia aqui, certo? Então eu gosto muito, eu gosto da série animada ter dado espaço pro Sulu, pra Uhura, certo? E pro Scott. Eles deram verdadeiramente espaço. Você vê como eles são importantes nesse episódio, certo? Eu gosto disso. E eu gosto do Kirk's a Jerk na camisa do Kirk. Atrás da camisa do Kirk tá escrito, eu sou idiota. Eu gosto. Tá eu gosto, certo. Eu gosto. E ele não sacou. Foi muito. Olha, é um episódio bem razoável, tá? Pra ser uma série animada da década de 70, cara, tá bom, tá bom. E tava no finalzinho, viu? Por causa que a segunda temporada só tem tipo 6 episódios. Exato. Esse é o terceiro episódio da segunda Eu temporada. não lembro, Tava chegou no a ter final. hiato? Eu escrevi sobre isso, mas já esqueci. Eu acho Não, que não foi- teve hiato, eles filmaram tudo, né? Foi de... E cortaram em 2. A primeira e a segunda temporada, ao todo são 22 episódios. Então eles foram. Foi 73, 74. Esse episódio é no final aqui, já é 21 de setembro de 74. Já tava acabando, porque a realidade é que a série animada, por ter trazido de volta os atores originais, era cara. Ela era muito cara. E aliás, hoje em dia não jamais se faria, porque ela era desenhada à mão. Os caras da Filmation desenhavam à mão aquilo, cara. Agora, Ninguém é faria o isso que eu hoje. sempre digo, daria pra fazer hoje, com toda a tecnologia que nós temos, uma bela série animada com a Olha. série clássica. Porque série clássica, nova geração, dá pra fazer qualquer coisa, tá? Olha, eu adoraria pessoalmente, ver uma série animada assim. Eu pessoalmente sei que alguns podem falar que é sacrilégio e tal, mas eu refilmaria. Eu pegaria as dublagens, os roteiros e refilmaria. Mas eu em refaria 3D. o roteiro, eu Não, dou uma eu atualizada, eu dou uma Só de arrumada você. no roteiro. Só de você colocar aquela cena de batalha com a tecnologia de hoje da Enterprise fugindo das aves rapina. Aliás, não eram aves de rapina, eram Klingons D7 que foram na época da troca de tecnologia. Fazendo a Sim. escapatória dela, fazer a cena do simulador, da gente ver eles naqueles lugares. As falas você pode manter, Luiz, não tem problema. Agora, sabe uma coisa que eu achei legal e eu não lembrava? Isso acontece na série clássica mesmo, né, live action, e muito na série animada. Então você tá com uma determinada cena X, tá rodando,
E eles dão close, quando vai mudar de cena, eles dão um close externo na Enterprise. Então, provando que a Enterprise é um dos personagens. Então, a série animada também faz isso. Ela joga ela dá um close na Enterprise, corte, aí depois vai para outra cena. Pô, é fantástico fazer isso. Eu tinha esquecido. Mas a nova geração isso também marca, faz né? esse corte de cena, viu? Esse estilo é bem Star Trek, porque eu tô conversando com você para mostrar que a gente passou de cena. Em vez de. Porque fica estranho. A gente tá aqui, aí você corta pra uma cena que tá nós dois de novo em outro lugar. Não dá passagem de tempo. Mas quando você dá um corte da Enterprise passando pelo espaço, você tá dando a entender que passou um tempo entre uma coisa e outra. É maravilhoso, porque você vê a nave, né? Então isso me deixou feliz pra caramba de reassistir esse episódio. Eu falei, sem falar que essas cenas normalmente são reutilizadas de vários episódios, são só ângulos diferentes ou fundos diferentes. Importa. O que barateia muito o episódio. Mas é legal e joga a importância na nave. A importância da nave fica bem nítida nesse tipo de cena, nesse tipo de corte. Eu falei, poxa, que bacana. E você sabe que é um corte que eles não fazem mais hoje. Você pode ver, não faz. Você pode assistir Star Trek de hoje, são raros eles cortarem para mostrar, porque como hoje é tudo computação gráfica e tal, ficar fazendo essas cenas externas é mais caro. Nessa época eles faziam várias cenas externas e jogavam, reutilizavam. E era a mesma cena. E daria para fazer hoje também. É claro, é só você usar a mesma cena, mas eles não fazem. É isso, deu. Deu? Deu. Mas então antes de deu, eu queria saber a sua opinião sobre a série animada, a série clássica animada. Eu queria a sua opinião, eu queria a sua nota de 0 a 10. Então dá 2 comentários, sua nota e sua opinião, tá? Seria legal a gente escutar vocês. E se vocês querem que nós continuemos a discutir a série animada, que vai ser divertido reassistir. Porque a gente tá fazendo isso por causa da proximidade com a terceira temporada de Strange Worlds, mas uma hora que terminar a terceira temporada de Strange Worlds, a gente vai voltar pra programação normal. E aí a gente segue o que vocês quiserem, gente. O canal é nosso, mas é de vocês. E se vocês acharam legal, sei lá, saber um pouco mais sobre a série animada, estamos aqui pra isso. Tá? É um trabalho terrível ter que assistir tudo de novo. Ter que reassistir Star Trek é horrível. Então até o próximo, pessoal. Valeu, obrigado. Falou, galera.